Fala, povo de Deus abençoado. Eu vou liberar uma enquete aqui no nosso canal. A pergunta é: como será a sua vida se você ouvir nitidamente a voz de Deus e responder sim aos comandos dele rapidamente? O que será que pode acontecer à sua vida se você responder rapidamente a todos os comandos de Deus e conseguir discernir todos eles? A Bíblia fala no livro de Samuel, sobre a vida de Samuel, sobre a vida de João Batista, sobre a vida de Jesus, que eles cresciam em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. E a Bíblia também fala e frisa que Jesus em tudo era obediente aos seus pais. Depois a Bíblia deixa bem enfatizado que Jesus ia no monte buscar relacionamento com o pai dele, o qual ele deixou em algum momento bem claro para os pais naturais dele. Naquele episódio que aconteceu no livro de Lucas, a gente vê o relato dele no templo quando ele ainda era menino, e a mãe desesperada com ele pega e fala: ué, vocês nem passaram pela cabeça de vocês que eu estaria na casa do meu pai? E depois ele relata: quem são meus irmãos e a minha mãe, os meus familiares, para os discípulos, quando viram que os familiares de Jesus estavam no meio da multidão, se eles deveriam abrir caminho, dar favor para eles até Jesus. Jesus disse: a minha família é quem faz a vontade do meu Pai. E Deus dá o testemunho da paternidade dele, da aprovação dele em relação a Jesus, no próprio batismo de Cristo, de Jesus, quando a voz do alto disse: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, quando Jesus foi batizado nas águas do Rio Jordão. Então nós vemos que a obediência à voz de Deus, aos comandos de Deus, e a obediência às autoridades por Deus instituídas fazem toda a diferença no aspecto de amadurecimento, desenvolvimento espiritual e aprovação de Deus. O que seria, para que rumo será conduzida a sua vida se você obedecer o comando interno do seu coração, ouvindo a voz de Deus e obedecendo rápido aos seus comandos? Faça essa pergunta para você mesmo. A outra pergunta que eu quero te fazer é: você já parou para pensar? Eu não sei quantos anos você tem ou quanto você viveu. Talvez você tenha a oportunidade de seguir o caminho da obediência. É certo que aprendemos com os erros, mas existem erros que não criam traumas nem marcas que demoram para ser curadas, marcas que geram uma determinada enfermidade. Você não vê Jesus em momento algum manifestando enfermidade em sua alma. E você pode ter certeza que a obediência dele está totalmente vinculada ao aprendizado perfeito dele. Ele sim viu que ele estava inserido, aliás, numa terra de aflições, que a terra em si, debaixo do peso, do jugo do pecado, é uma terra de aflições, mas ele não colheu, ele não participou, ele não se associou ao pecado. A outra pergunta que eu quero te fazer é: se você, nas escolhas mais erradas da sua vida, eu tenho muitas escolhas erradas que eu fiz, se eu tivesse escolhido o que o Espírito, aquela sinalização dentro do meu coração que me dizia: não faça isso, vai dar ruim, não se envolva com tal pessoa, não feche tal contrato, não vá por esse caminho. Se eu tivesse obedecido, como teria sido?
o desfecho do meu destino, ou os percursos do meu destino até aqui. Aonde eu estaria se eu tivesse escolhido o caminho da obediência com os meus pais, com as autoridades sobre a minha vida e com a voz de Deus? Pense nisso. Eu percebo com essa pergunta tão profunda no meu interior, a qual eu também vou responder para mim mesma e vou tomar uma decisão, muitas decisões nos próximos dias, né? Debaixo de oração, reflexão, um silêncio interno, uma percepção interna maior, um desejo de ouvi-lo falar comigo e me direcionar, né, dentro do propósito dele. Eu percebo Deus nos trazendo para perto e desejando alterar o nosso destino e nos abençoar em todas as coisas. A bênção de Abraão, que se estende para nós hoje por meio de Cristo, está totalmente vinculada à obediência. Pela graça nós somos salvos, mas somos bem-aventurados por meio de todas as condições pré-determinadas por Deus em sua palavra, dentro dos seus princípios e de seus valores morais absolutos. O reino dos céus, ele é composto de valores morais e princípios espirituais. Ao obedecê-los, você entra debaixo de aliança e se torna participante de aliança. Tudo começa pela fé no Filho de Deus, até que você tenha o pleno conhecimento da grandeza, da imensa provisão da graça e de toda a riqueza celestial contida nela a seu favor por meio de Cristo. Pense nisso. Deus quer mudar o teu destino e te abençoar. Busque ouvir a voz de Deus e obedecê-la. Não importa o que ela diga para você fazer, faça.